que é o conceito da universidade também. E é um outro conselho também a nível da universidade. A ideia é que eu passar para os conselheiros o que vai acontecer, o que aconteceu, e se for alguma coisa de interesse da comunidade, que normalmente é, a gente divulgar no nosso site o que aconteceu, as decisões que foram tomadas. O outro lado da moeda é, sempre que a gente receber a pauta da reunião do CONTIR com antecedência, passar para a comunidade acadêmica e para os conselheiros o que vai ser discutido, o que vai ser votado. Qual que é a ideia disso? A gente sentir na comunidade que decisão ou que voto que eles querem que eu profira. De maneira a não chegar lá e votar o diretor, e sim votar o diretor com a opinião do diretor. Mas o diretor votar com a opinião da comunidade, daqueles que manifestaram em determinado sentido. A ideia basicamente é essa. Eu estar em paz comigo, a hora que eu for votar, de pensar, eu estou votando, o meu voto é no sentido do que a maioria está querendo. Ou a escola está sabendo que eu estou votando isso e ninguém falou nada. Então deixou a meu critério, eu vou votar do jeito que eu quero. Basicamente é isso. Um outro problema que a gente enfrenta aqui. Bom dia, professor Fernando. Prazer em tê-lo aqui conosco. Sempre a gente vive brigando aí como professor, quando chega notícia de suspensão de aula, muito em cima da hora da suspensão. Exemplo, se eu dou aula na segunda e terça, aí chegam na quarta-feira, avisam que não vai ter aula na próxima segunda e terça. Ou seja, eu não fiquei sabendo. Aí vão ter que me avisar por telefone, tudo aquilo que eu planejei para a próxima aula não vai acontecer. E também para os alunos isso é prejudicial. Então, eventos, e nesse momento até elogio o atual PA, essas jornadas foram discutidas com bastante antecedência, a gente já sabia lá, atualmente eu faço parte do colegiado de curso. A gente já soube com razoável antecedência que seriam realizadas, quais seriam as datas, a programação em tese, qual que seria, e fica aqui o nosso registro de que os outros PAs que vierem, e também outros eventos que a gente organizar, que sejam avisados com antecedência devida, para proporcionar que muitos alunos possam participar e para não alterar o ritmo das aulas. Paralelamente a essa facilitação, essa informação de que não haverá aula, é importante a gente incentivar a realização de congressos, seminários aqui na nossa escola e facilitar a participação dos nossos alunos em congressos e seminários realizados em outros lugares. Essa facilitação pode se dar via institucional ou também, no caso dos alunos, por via de apoio institucional ou como ajuda ou auxílio na consecução de patrocínios exteriores, patrocínios financeiros exteriores. A importância desses congressos, apesar de muita gente pensar que muita gente vai para passear, às vezes num congresso você ganha mais na conversa com outros alunos de outra escola do que ouvir na palestra do sujeito que está falando. A gente sabe disso, a gente tem essa noção. Mas isso é às vezes. Quase sempre é importante a gente ir para escutar o que o palestrante tem a dizer. Sem dúvida, é claro, daqueles momentos de intercâmbio. E isso é que valoriza o congresso. Aqui, o pessoal da UFO saber o que está acontecendo em outras faculdades. Nós já estamos na nossa segunda turma do mestrado. E temos aqui o professor Valmes, que é o coordenador do mestrado. O professor Fernando, que dá aula também no mestrado. A ideia é como a gente intensificar a relação mestrado e graduação. Não permitir que o mestrado se torne uma elite na faculdade, e os professores queiram dar aula só no mestrado. E, com isso, ao não permitir isso, proporcionar que os alunos do mestrado se interajam com os alunos da graduação e professores do mestrado também proporcionem tarefas ou atividades que sejam comuns para a graduação e mestrado.
além de darem aula também na graduação. Aqui nós não podemos nos dar ao luxo de professor que querer dar aula só no mestrado, por conta de ter 10 alunos, 12 alunos por turma. Esse é outro modo de aula. Isso é tradicional em qualquer plano acadêmico, a valorização do ensino, pesquisa e extensão, sobretudo aqui, valorizar a atividade de determinados professores e alunos que são muito engajados em projetos de extensão. O que talvez falta é uma maior divulgação desses projetos. A ideia para esse ano ainda é ver se a gente consegue fazer um encontro nacional de dirigentes de faculdades públicas de direito. Eu ainda não formatei exatamente a quantidade disso, a ideia inicial seria só de professores de instituições federais, mas conversando com alguns colegas já podemos pensar também numa ideia de instituições estaduais de ensino. Mas isso não está formatado. Mas a ideia central é a gente pensar, reunidos com outros diretores de outras faculdades públicas, tentar perceber o que há, quais problemas são comuns a todos nós, que soluções encontraram em outras universidades, ou se não encontraram, ou mesmo passar as nossas soluções para eles. A ideia é isso já realizar ainda esse ano. Dentro daquela que eu estava falando agora mesmo, de projetos de extensão, que muitas vezes não são conhecidos da comunidade, decorre exatamente da forma como as informações são veiculadas na escola. E aqui essa proposta, inclusive, não está no plano que eu mandei para vocês. Foi fruto de discussão com 2 alunas aqui da nossa faculdade na semana passada. E até agradeço a Ana Carla e a Denise, do 4º ano, que passaram algumas ideias para a gente para aprimorar o projeto dentro daquela ideia que a gente já tinha passado para vocês, que já tinha pedido para vocês fazerem. Elas reclamaram da dificuldade que é de determinados eventos a gente não ficar sabendo. Porque, às vezes o aluno fica sabendo de um evento quando já passou, ou quando já passou a data de realização das inscrições. E aí nós discutimos várias possibilidades. Por exemplo, colocar morais específicos dentro da faculdade para determinados assuntos, de maneira que o aluno não tenha que sair peregrinando pela escola todo dia para saber o que está acontecendo. Então já tem lá, por exemplo, um mural de estágios. Então todo aluno nosso já vai saber que estágio está ali. Congressos e eventos, já tem um lugar certo. E cabe à diretoria descobrir, ou ficar sabendo de congresso, e sempre que divulgar. E não é preciso descobrir, porque a diretoria já fica sabendo disso naturalmente. As outras escolas, quem organiza o congresso, normalmente já avisam para a diretoria. O importante, e concordei com elas nisso, é que tenha um local próprio para se divulgar isso.